Quando Deus é Senhor das nossas vidas, a vida sempre nos surpreende. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Hoje eu quero considerar com você sobre a vida de Moisés. Moisés definitivamente foi um dos maiores homens de todo o Antigo Testamento. Nós vamos ter no Antigo Testamento três grandes pilares que são Abraão, que é o pai dos patriarcas, Moisés, que é o homem da lei, a lei de Moisés, e Davi, que é o grande rei do Antigo Testamento. Moisés, por isso, é um daqueles homens especiais de toda a revelação bíblica. Moisés, quando você olha para a história dele, você fala assim, que incrível a história de Moisés, que homem extraordinário. Mas teve um momento na vida de Moisés que ele achou que a vida ia acabar. Ele achou que as coisas não iam dar certo. Ele, inclusive, escreveu um salmo que ele fala assim, olha, minha vida está acabando. E eu quero ler um trecho desse salmo, mas antes deixa eu falar um pouquinho, até chegar a esse momento, quando ele escreve o salmo de número 90. Moisés nasceu no Egito como escravo e ele foi direcionado por Deus para morar na casa do faraó, para receber toda a educação, aprender a escrever, aprender a ciência egípcia, e ele passa ali 40 anos. Depois dos 40 anos, acontece um fato muito ruim na vida de Moisés, ele mata um egípcio e ele vai ter que fugir. E ele vai passar mais 40 anos na terra de Midian, junto ali a família de Jetro. Ele vai casar com uma das filhas de Jetro e ele vai passar ali mais 40 anos pastoreando ovelhas. Passa 40 anos no palácio e 40 anos no deserto. Ao final desses 80 anos, Moisés achava que a vida dele, falou assim, olha, acabou, a minha vida não vai dar mais em nada, eu achava que ia ser um grande homem para libertar o povo de Israel, e na realidade estou aqui pastoreando umas ovelhas que nem são minhas, são do meu sogro. E aí ele escreve um salmo, o salmo de número 90, o único salmo que ele escreve, e ele vai dizer assim no verso 10º do salmo 90, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que interessante esse salmo aqui de Moisés. Ele fala, olha, a vida pode chegar a 70 ou no máximo 80. Mas se chegar a 80 vai ser só artrite, artrose, dor daqui, dor de lá, doença e não sei o que. Não vai valer a pena. Mas o que acontece aos 80 anos com Moisés? Moisés vai ter um encontro com Deus. Moisés pastoreando as ovelhas do sogro dele, ele vai olhar para o lado e vai ver uma sarça que ardia e não se queimava. Ele fala assim, vou ter que ir lá para ver o que está acontecendo. E quando ele vai, ele ouve uma voz saindo da sarça, ele diz assim, Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que você está pisando é terra sagrada. E aí Moisés passa a ouvir Deus, ele recebe a vocação e a missão de ser o grande libertador do povo de Israel, e a terceira fase da vida de Moisés vai ser uma fase extraordinária. Enquanto a primeira fase foi de preparação cognitiva, porque ele vai aprender toda a ciência dos egípcios, a língua, a escrever, que ia ser importante para ele escrever a lei. Nos outros 40 anos é uma preparação com relação ao seu caráter, com relação às suas emoções, com relação à sua vida mais interior, às suas emoções. E agora ele vai ser direcionado por Deus para ser definitivamente o grande libertador. E é o que ele vai ser. Moisés vai lá para o Egito, conversa com o faraó, ele liberta o povo de Israel com grandes sinais. Aí tem os 10 sinais, ou popularmente as 10 pragas do Egito, que por meio de Moisés são manifestados. Ele abre o Mar Vermelho, atravessa o povo, passa 40 anos agora no deserto,
conduzindo o povo de Israel de volta à sua terra Canaã. E essa terceira fase da vida de Moisés é a fase mais extraordinária de um homem sobre a terra, exceto Jesus. Se você olhar para toda a revelação bíblica, para toda a escritura sagrada, você vai ver que vão ter dois grandes momentos de grandes manifestações de milagre, de intervenção de Deus. O primeiro é com Moisés e com Josué. Moisés ali, Josué vai ser o sucessor de Moisés depois, né? Moisés vai ser a pessoa que Deus vai manifestar a sua presença por meio de Moisés. Deus vai dar a lei. Quando Miriam e Arão vão falar mal de Moisés, Deus chama Miriam e Arão e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com Moisés eu falo face a face. Então, não é assim não, né? Então, Moisés tinha uma relação extremamente importante e íntima com Deus, né? Deus entregava a lei para ele pessoalmente. Quando Moisés foi receber a lei, o monte pegava fogo, ninguém podia chegar nem perto do monte, porque era consumido com a presença de Deus. E quem estava lá? Moisés. Por isso, Moisés era um homem extraordinário e nessa terceira fase da vida dele era algo inesperado, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando Deus é o Senhor da nossa vida, a vida sempre nos surpreende. É extraordinário viver na presença de Deus, porque nós não somos direcionados pelos nossos planos, pelos nossos projetos, mas pela ação graciosa de Deus. É por isso que nós fazemos os nossos projetos, mas à medida que nós fazemos, Deus nos surpreende e fala assim, deixa eu fazer um plano muito melhor do que esse aí que você fez. Muito legal, muito bom o seu esforço, você planejou, organizou, mas o meu plano excede muito mais esse aí que você planejou. Então nós planejamos exatamente para que diante de Deus nós reconheçamos que Deus sempre tem a última palavra, que Deus sempre é melhor. Por isso, Moisés, diante da fragilidade da vida, olhando para os seus planos, ele aos 80 anos falou, a vida está acabando. Mas Deus, imagina Deus olhando para Moisés, falando assim, Moisés, você não sabe de nada. A sua vida só está começando aos 80 anos. Que possa ser assim conosco. Que Deus nos surpreenda e nos envolva com sua graça, nos direcione a sua missão e nós tenhamos a coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor, eis o teu servo, eis a tua serva, faça de mim o teu querer. Que assim Deus abençoe e multiplique graça e virtude sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.